Bem-vindo ao canal 7 Mais. Vem com a gente nesse vídeo. Hoje iremos falar sobre o país com as maiores reservas de petróleo do mundo, a Venezuela, um grande exemplo do perigo de se tornar um país inteiramente petrolífero. Desde sua descoberta no país na década de 1920, o petróleo levou a Venezuela a uma montanha-russa perigosa, que oferece lições para outros estados ricos em recursos. Décadas de má governança levaram o que um dia foi um dos países mais prósperos da América Latina a uma ruína econômica e política. Iremos explorar também a instabilidade política, sanções internacionais e os impactos regionais, incluindo a tensão com a Guiana e uma crise migratória em larga escala. Vamos juntos nessa jornada para entender complexidades que moldam o destino venezuelano e buscando pistas para uma recuperação sustentável. A Venezuela enfrenta uma crise econômica avassaladora, sendo fortemente impactada pela excessiva dependência do petróleo. Embora tenha sido uma fonte vital de receita, a volatilidade nos preços globais do petróleo deixou a economia vulnerável. Hiperinflação, escassez generalizada de alimentos e medicamentos, somadas à falta de diversificação econômica, resultam em uma crise humanitária de proporções devastadoras. A instabilidade política e as mudanças frequentes na liderança agravam ainda mais esses desafios. Sanções internacionais intensificaram a crise, prejudicando o comércio e restringindo o acesso a recursos financeiros essenciais. Como resultado, observamos uma imigração em massa, com muitos venezuelanos buscando condições de vida mais estáveis em outros países. Essa crise econômica não apenas afeta profundamente a população local, mas também na região em sua volta, destacando a necessidade urgente de uma abordagem abrangente para restabelecer a estabilidade econômica e social na Venezuela. O cenário exige atenção global para aliviar o sofrimento da população e promover a recuperação sustentável do país. A Venezuela, historicamente ancorada no petróleo, confronta desafios marcantes devido a essa excessiva dependência. Embora a riqueza proveniente do setor petrolífero tenha sido crucial para a economia venezuelana, essa mesma dependência a tornou incrivelmente vulnerável às flutuações nos preços globais do petróleo. Isso tudo resultou em uma falta alarmante de diversificação econômica, expondo o país a crises profundas durante as oscilações no mercado petrolífero. A resposta direta a essa vulnerabilidade foi uma crise econômica abrangente, caracterizada por hiperinflação, escassez de produtos essenciais e uma notável deterioração nas condições de vida. Diante desse cenário, a necessidade urgente de soluções torna-se evidente. O país requer esforços concentrados para diversificar a economia, diminuindo a dependência excessiva do petróleo. Essa transição é essencial para estabelecer uma base econômica mais robusta e resistente, oferecendo perspectivas mais estáveis para o futuro da Venezuela. A Venezuela encontra-se em meio a uma crise política complexa, enfrentando desafios significativos relacionados a mudanças frequentes de liderança e controvérsias no governo. Essa instabilidade política tem raízes profundas em disputas ideológicas e divisões sociais acentuadas. Desde a era de Hugo Chávez até a atual liderança de Nicolás Maduro, as mudanças de comando foram marcadas por polarizações intensas, mostrando as tensões políticas e sociais no país. A falta de consenso político tem feito direitos na governança efetiva, dificultando a implementação de políticas necessárias para enfrentar os desafios econômicos. A crise econômica na Venezuela, em grande parte, é influenciada pela incapacidade do governo de lidar eficazmente com problemas estruturais no país. Além disso, controvérsias em torno de processos eleitorais geram incerteza sobre a legitimidade do governo, contribuindo assim para um ambiente político tumultuado.
A atenção internacional está voltada para a Venezuela, com diferentes nações e organizações expressando posições diversas sobre a legitimidade do governo de Maduro. Essa dinâmica política complexa não apenas molda o cenário interno venezuelano, mas também influencia as relações externas do país. Diante desses desafios, a busca por estabilidade política e consenso torna-se essencial para criar um caminho em direção ao desenvolvimento econômico e social no país. No âmbito das complexidades da crise venezuelana, é imperativo examinar as sanções internacionais e compreender seu impacto nas dificuldades econômicas que assolam o país. A comunidade internacional impôs medidas restritivas à Venezuela, em resposta a questões políticas e de direitos humanos. Essas sanções, incluindo restrições comerciais e financeiras, desencadearam repercussões profundas na economia venezuelana. A escassez de recursos, a queda na produção e a hiperinflação tornaram-se sintomas evidentes desses desafios econômicos. A população venezuelana enfrenta dificuldades crescentes com a limitação de acesso a bens essenciais e serviços básicos. Além disso, as sanções afetam a capacidade do país de atrair investimentos estrangeiros e buscar soluções para a crise. Avaliar de maneira crítica esse efeito é crucial para entender não apenas as causas da crise, mas também para montar estratégias eficazes de recuperação. A Venezuela enfrenta uma preocupante epidemia de violência e criminalidade, moldando um ambiente de extrema insegurança que permeia todos os aspectos da vida cotidiana. Altos índices de criminalidade, que variam desde assaltos comuns até crimes violentos mais graves, vêm um desafio grande para a segurança pública. Essa situação não apenas afeta a sensação de bem-estar da população, mas também tem implicações profundas na capacidade do país de atrair investimentos estrangeiros e estabelecer as bases para um desenvolvimento econômico sustentável. O aumento da violência desencadeia uma série de efeitos em cascata, desde impactos na mobilidade urbana até a redução do acesso a serviços essenciais. A criminalidade desafia a normalidade da vida cotidiana. Também, a dinâmica social é afetada, gerando desconfiança e isolamento em comunidades impactadas. Para enfrentar essa situação, são necessários esforços abrangentes que não apenas reforcem as medidas de segurança, mas também abordem as raízes socioeconômicas da criminalidade. A resolução efetiva desse desafio requer investimentos significativos em políticas públicas voltadas para a educação, oportunidades de emprego e melhoria nas condições socioeconômicas. Além disso, é crucial fortalecer as instituições de aplicação de lei e proporcionando recursos e treinamento adequados. Somente com uma abordagem integral será possível restaurar a confiança da população, promover um ambiente seguro e criar as bases para um progresso sustentável na Venezuela. Neste domingo, os venezuelanos participaram de um referendo que intensificou a tensão entre o país sul-americano e seu vizinho, a Guiana. O governo venezuelano convocou o referendo para medir o apoio popular à sua reivindicação histórica sobre uma extensa área de selva rica em petróleo, atualmente administrada por Guiana, conhecida como Essequibo. Essa região de 160 mil quilômetros quadrados representa 2/3 da terra atualmente controlada por Guiana e abriga 125 mil dos 800 mil cidadãos guianienses. Em 1899, um tribunal arbitral internacional concedeu a área à Grã-Bretanha, então potência colonial sobre Guiana. Contudo, sucessivos governos venezuelanos rejeitaram esse veredito como injusto ao longo dos últimos 60 anos. A tensão aumentou em 2015, quando a gigante norte-americana ExxonMobil descobriu petróleo nas águas offshore de Essequibo.
O referendo é visto por muitos analistas como uma resposta tática do presidente Maduro para incitar o fervor nacionalista e desviar as atenções das demandas por eleições livres e justas. Embora o referendo seja apenas uma consulta, sem peso legal fora da Venezuela, a Guiana o condenou como uma tentativa agressiva de anexação. Os venezuelanos responderam a 5 perguntas, centradas na reivindicação de Essequibo. O resultado, com grande parte da população votando a favor, pode impactar as futuras ações do governo venezuelano, gerando preocupações sobre possíveis momentos agressivos na região. Os impactos regionais da crise venezuelana são enormes, concentrando-se especialmente nos desafios enfrentados pelos países vizinhos, diante do grande número de refugiados em busca de melhores condições de vida e segurança. A crise interna tem gerado uma imigração em massa, afetando as nações vizinhas que buscam lidar com essa crescente onda de deslocamento. Esses países enfrentam pressões socioeconômicas e humanitárias, uma vez que buscam acomodar e integrar os venezuelanos que fogem da instabilidade em seu país de origem. O aumento do fluxo migratório tem implicações profundas nos sistemas de saúde, educação e infraestrutura dessas nações, aumentando os desafios já existentes. A busca por soluções eficazes não se limita apenas à Venezuela, mas também exige uma cooperação regional para enfrentar juntos os impactos da crise. Compreender as dimensões regionais é essencial para desenvolver abordagens abrangentes que promovam a estabilidade e melhorem as condições de vida, tanto para os venezuelanos quanto para a comunidade em sua volta. Ao desvendarmos as camadas complexas da crise venezuelana, fica evidente que sua trajetória é um complicado quebra-cabeça de desafios econômicos, políticos e sociais interligados. A excessiva dependência do petróleo trouxe prosperidade breve e, ao mesmo tempo, uma vulnerabilidade devastadora. A instabilidade política, marcada por mudanças frequentes de liderança, aprofundou as rachaduras na governança. Os impactos regionais, principalmente a crise migratória, ressaltam que a Venezuela não está isolada em sua luta. À medida que exploramos as possíveis vias para a recuperação sustentável, é crucial reconhecer a conexão desses desafios e entender como uma lição de como devemos nos preocupar com o nosso futuro. Obrigado por assistir a mais um vídeo em nosso canal. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever no nosso canal para mais vídeos como esse. Entretenimento, curiosidade e informação aqui no canal 7+.